Muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live, a primeira do mês de abril, já com uma música calminha, já para entrar no clima. Essa é a live Aguar e Relaxar. Eu sou a Carolina Arce, terapeuta, para quem não me conhece. Todo mundo sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho da energia desse portal do 4 do 4. Vamos estar falando também dessa energia de renascimento que acabamos de passar, né? Querendo ou não, é um portal de renascimento, uma energia de renovação, de soltar o velho, deixar coisas novas despertarem. Então, muito boa noite para quem está entrando. Fiquem à vontade. Me sinalizem nos comentários, por favor, para ver como que tá o som, se tá tudo bem no chat. Se estão me ouvindo bem, se tá tudo bem com o som. O som está legal? Tá tudo bem? Então, pessoal, boa noite, né? Começando aqui essa live tem o objetivo de levar práticas de bem-estar para o dia a dia de todos. Então, é um pouquinho do meu saber que eu compartilho aqui com vocês, para que vocês comecem a levar isso no seu dia a dia como práticas de contato com o seu interior, contato com as mensagens que a gente recebe quando a gente tem um momento de respiração, um momento de meditação. A gente não precisa saber meditar, aqui é uma prática que eu vou guiar, né? Sempre com um tema relacionado. Então, acabamos de passar aí o portal do 4 do 4, e o número 4, ele fala de estrutura. O número 4, ele fala de ações para que a gente se estruture, ações para que a gente tenha estabilidade e para que a gente busque essa estabilidade não só fora, mas dentro de nós. Então, quando a gente fala de estabilidade, a gente pode estar falando de estabilidade mental, estabilidade espiritual, estabilidade emocional. Então, essa estabilidade que o número 4 traz é justamente falar de estruturas, de enraizamento, né? Enraizamento. Então, quando a gente coloca essa energia como um portal, é justamente o fato de que ações que você vai trazer no dia a dia para você conseguir construir aquelas mudanças que você tanto deseja. Muito boa noite, sejam bem-vindos quem está entrando. E essas energias desse número 4, desse portal que acabou de passar, que fala de estabilidade, que fala de estrutura, a gente tem aquele velho ditado, a gente precisa ter clareza para onde a gente está indo. Se a gente não tem clareza para onde a gente está indo, qualquer lugar serve. Então é um momento também com a Páscoa, com o momento, né, desse portal de renascimento, é um momento de olhar para o que de fato a gente precisa soltar, quais os apegos que a gente está tendo na nossa vida, sejam eles por pessoas, por situações que a gente já sabe que não são mais bem-vindas, que não estão em sinergia ao nosso bem mais elevado, para que a gente consiga subir esse patamar, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de consciência em relação ao nosso passo a passo do que a gente está seguindo. Então, o número 4 desse portal que a gente acabou de passar, em sinergia, né, em paralelo com esse portal de renascimento, que é o momento da Páscoa, o que a gente precisa? O que energeticamente pede? A gente olhar para as nossas estruturas, a gente olhar para o que a gente precisa soltar, quais os apegos que a gente está tendo na nossa vida e o que está impedindo de a gente avançar para o nosso degrau, avançar para um patamar acima. E o que hoje eu sempre trago aqui, né, um oráculo que eu tiro antes para trazer também um pouco dessa energia. Então, falando dessa clareza, quem não tem a clareza, qualquer caminho serve. E aqui veio a carta da flexibilidade.
E aqui ela diz justamente assim, ó: seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Entretanto, quando a gente fala de flexibilidade ou quando a gente fala de ação, da nossa ação frente à nossa vida, do que de fato vai promover mudanças reais no nosso dia a dia, a gente também precisa falar, trazendo o portal do 4 do 4 da estabilidade e essa energia de renascimento da Páscoa. O que a gente precisa olhar frente à flexibilidade? Mesmo que a gente não consiga mudar naquele momento o que de fato a gente quer ou precisa mudar naquele momento, sempre há uma pequena ação que você pode fazer no teu dia a dia para que você conquiste essas mudanças com o passar do tempo. É no passinho, é no método do passo a passo que a gente vai construindo a mudança que a gente tanto deseja. Então, a gente pode ter clareza da mudança lá no final, quando a gente já quer que tudo esteja mudado. Mas o caminho, a travessia dessa mudança é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Porque é planejando esse passo a passo que eu posso fazer no meu dia a dia, cuidando de mim, cuidando da minha estabilidade emocional, cuidando da minha estabilidade mental, espiritual, emocional, é que eu vou conseguir dar esses passos. Porque a partir do momento do que eu tenho clareza do que eu quero, aí sim eu consigo planejar e saber em que direção eu preciso ir. Porque enquanto eu não tenho essa clareza, como que eu vou, projetar a minha vida daqui 6 meses ou projetar a minha vida daqui 1 ano se eu não sei nem para onde eu vou, se eu não tenho nem discernimento e clareza de saber qual direção eu preciso tomar? E é no dia a dia, é construindo no passo a passo. E eu gosto muito da ferramenta da escrita. A ferramenta da escrita, ela ajuda a liberar o que a gente precisa liberar emocionalmente, mentalmente, e ajuda também a gente colocar esses pensamentos em ordem. Então, no nosso silêncio, levo para você essa prática também, você que está assistindo aqui ou que vai assistir depois, de engajar isso no teu dia a dia. Porque não só esses momentos de reflexão, de parar para respirar um pouquinho no nosso dia a dia, porque 5 minutinhos já ajuda muito na nossa saúde mental. 5 minutinhos já ajuda muito na nossa saúde emocional e na nossa leveza interna. Então, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está com algo que está nos gerando ansiedade, a ferramenta da escrita, ela faz com que a gente consiga organizar os pensamentos. Além do momento de silêncio, de você se colocar no seu momento, olhando para dentro de si, de tudo que você consegue digerir naquele dia, de tudo que você consegue ver quais foram as ações de diferença que você fez do dia anterior, o que você fez melhor para você no dia hoje do que ontem. É nesse passo a passo que a gente vai conseguindo construir essas mudanças reais na nossa vida, né? E essas mudanças também a gente consegue com a maturidade de construir esses pensamentos com uma lógica de raciocínio. E a ferramenta da escrita, ela ajuda muito nessa metodologia de você conseguir organizar teus pensamentos quando tudo está muito confuso. Então, essa metodologia da escrita, ela te dá, de certa forma, uma ferramenta para você organizar as emoções, liberar o que precisa ser liberado, soltar o que precisa ser soltado, porque quando você para fazer essa escrita criativa, você consegue colocar para fora também e organizar as suas emoções, porque é muito importante a gente dar nome para o que a gente está sentindo, né? Às vezes é uma ansiedade, às vezes será que é uma tristeza, às vezes será que é uma raiva que a gente está sentindo? O que exatamente a gente está sentindo nesse contexto? Então, a gente precisa aprender também a dar nome a essas emoções. Então, essa energia de renascimento que a gente teve também na data de ontem, juntando com esse portal do 4 do 4, que traz essa energia de estabilidade, de estruturação, de ação, é justamente a gente colocar essa ação para a gente renascer. E renascer como? Renascer sem pesos, desapegar o que precisa
ser desapegado, no sentido, o que está pesando para você? O que você já entendeu na tua vida que você não consegue mais sustentar e levar esse caminho adiante, né? Seja um estado emocional, seja um comportamento do seu dia a dia, seja defesas que você às vezes acaba utilizando, máscaras no seu dia a dia, que por consequência você às vezes acaba afastando até coisas boas, até pessoas que querem te ajudar, e você às vezes acaba não percebendo que você está afastando. Então esse renascimento é também um momento de a gente olhar para dentro, ver o que precisa ser sustentado, ver o que precisa ser mudado e também desapegado na nossa energia, para que a gente consiga construir uma estruturação emocional, uma saúde mental melhor, para a gente praticar isso no nosso dia a dia. E o que eu trago aqui hoje é justamente essa prática, né, do dia a dia, para que a gente consiga colocar isso, né, esse exercício da respiração, da gente parar ali 5 minutinhos que seja no nosso dia a dia e conseguir contemplar o nosso interior, conseguir contemplar essa energia da nossa essência. Esse silêncio, ele traz muitas mensagens pra gente, e é a partir disso que a gente vai conseguindo elevar a nossa consciência para o que de fato precisa ser mudado. A gente começa a ter clareza e discernimento de qual é o direcionamento que a gente precisa tomar naquele momento, porque as respostas, elas estão sempre dentro da gente e não no externo. Não é o outro que sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. É nós olhando para dentro da gente mesmo. Assim vamos nos conhecer, o autoconhecimento vai vir à tona, para que a gente perceba o que faz bem, o que não faz bem, e o que de alguma forma a gente precisa começar a transformar na nossa vida. Então, com esse portal de renascimento, eu deixo essa reflexão para você de quais estruturas precisam ser pensadas na sua vida, de ser deixadas para trás, do soltar que você está levando por apego, mas que você já entendeu que essa sustentação não vai te levar a um caminho elevado, a uma expansão de consciência, a um bem-estar, a uma leveza, a uma fluidez. Quais comportamentos que você precisa mudar para que de fato você consiga ter essas mudanças boas na tua vida? Que você consiga se sentir mais leve no seu dia a dia, que você consiga se sentir mais equilibrado e com o coração leve, né? Para você fazer as tarefas do teu dia a dia. Quando a gente não tá bem em uma área da vida, a gente acaba por prejudicar todas as outras áreas da nossa vida, seja ela no pessoal, no profissional, no familiar, no afetivo. Então, se a gente não está bem em uma área da vida, isso vai acabar reverberando para as outras áreas da nossa vida. E é a partir disso, porque tudo é uma mistura que a gente, né? A gente é partes, fragmentos ali de cada área da vida. Mas a nossa pessoa é a mesma que está enfrentando ali todas essas áreas da vida. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar o de bom que a gente tem de cada ação, de como a gente leva essa determinada área da vida e construir um patamar mais elevado daquela que está um pouco fragilizada, que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. E como que a gente constrói essas mudanças? Olhando para o interno, olhando para o que a gente precisa mudar no nosso comportamento, talvez ter um outro ponto de vista, né? Ter a tal da flexibilidade para a gente conseguir mudar, ter mudanças. Às vezes a gente está muito fixado num ponto de vista, achando que não tem outras soluções, mas sempre tem alguma solução para você melhorar um pouquinho que seja, né, em alguma área da tua vida, um pouquinho que seja, de você ter melhorias numa determinada área da vida que está mais fragilizada e que está precisando de mais energia. Então é sempre olhando para o teu dia a dia, olhando para as práticas, boas práticas que você consegue colocar tanto na tua saúde mental quanto na tua saúde emocional. Ok? E eu agora vou passar aqui para o nosso momentinho de meditação. Como sempre, eu falo um pouquinho da prática. Vou colocar o som um pouquinho mais alto aqui. Gostaria que vocês interagissem ali e dizendo se o som tá num volume bom com a minha voz, se tá tudo bem.
Alguém consegue interagir, dizer se o volume tá ok? Então, bora lá. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a ficar numa postura confortável, relaxante. Respirar tranquilamente. Então, por primeiro, eu peço que vocês façam 3 respirações bem profundas. Fechem os olhos. Separem esse movimento para você no dia de hoje. Respire fundo. Encontre uma posição confortável. Ajuste o corpo, feche os olhos, coloque presença no aqui e no agora. Sinta suas mãos, sinta seus pés, sinta o gosto da sua boca. Solte os ombros. Destrave o maxilar. Comece respirando profundamente pelo nariz. Solte o ar pela boca. Em mais um movimento, inspire. Solte. Permita que a cada exalação traga um pouco mais de presença do seu corpo, no aqui e no agora. Sinta a temperatura do ambiente. Sinta a sua respiração. Sinta as batidas do seu coração, como que seu coração está. Está calmo? Está um pouco mais acelerado? Se estiver um pouco mais acelerado, respire, faça respirações longas. Inspire, enchendo a caixa torácica, solte, esvaziando toda ela. Agora, leve a atenção à base da sua coluna. Perceba como está essa sensação de apoio. E imagine como se a terra estivesse segurando você por baixo. Você cria raízes e ancora no centro da terra. Imagine uma luz quente, de cor de terra, que representa essa sustentação interna. E ela passa por dentro de você, ancorando no centro da terra. Observe se há algum peso, tensão, responsabilidade antiga que parece nesse lugar. Se você está sentindo alguma dor, sem julgamento, apenas reconheça como está o seu corpo nesse momento. Inspire profundamente e ao expirar, permita que aquilo que não faz mais sentido comece a se soltar do seu campo. Como folhas que vão se caindo. Como correntes que vão se dissipando, deixando tudo mais flexível, tudo mais leve. E você pode repetir internamente:
mentalmente. Eu solto o que não sustenta mais o meu caminho. Eu solto neste momento o que não sustenta mais o meu caminho. E agora leve a atenção ao centro do seu abdômen. Perceba a respiração tocando esse espaço. Imagine uma luz dourada como um calor suave que se acende no centro do seu corpo. Esse ponto, esse lugar, é onde vive sua força pessoal, sua autonomia, seu poder de escolha, sua autoestima. Observe nesse momento, ao respirar e se conectar com esse ponto do seu corpo, bem na altura do estômago, se algo aperta, se contrai, se você está deixando controlar demais. Somente observe. Inspire o calor dessa luz dourada, e ao exalar, permita que expectativas, autocobranças e os padrões cansados se dissolvam. Repita mentalmente: eu me libero para viver a minha verdade. Eu me libero para viver a minha verdade. Agora, leve a atenção ao centro do peito. Perceba a expansão natural do coração a cada respiração. Visualize um verde suave, acolhedor, envolvendo todo o seu chakra cardíaco. E esse verde abre caminhos, escolhas. Ele flexibiliza, abradando o que estava rígido, curando o que estava pesado. Se surgirem emoções, sensações e lembranças, permita que passem pelo campo sem tentar segurar, evitar. Reconheça essas emoções, acolha. Aqui tudo pode ser sentido com segurança. É seguro sentir. Inspire e receba suavemente. Expire e abra espaço para o novo. Repita internamente: eu me permito renascer mais leve. Eu me permito renascer mais leve. Agora leve a atenção ao topo da sua cabeça. Imagine uma luz branca descendo de cima como um fluxo contínuo. Essa luz representa clareza, propósito e direção. Ela reorganiza o seu campo, trazendo coerência entre corpo, mente e a sua essência. Inspire essa luz. E ao expirar, deixe que ela se espalhe pelo corpo. Essa luz branca absorve cada célula do seu corpo, passando pela cabeça, pelo peito, pelo abdômen, pelas pernas e vai até o pé, filtrando todas as emoções densas. Sinta como se tudo tivesse se alinhado com suavidade. Um campo mais limpo, leve. Repita internamente: eu sigo alinhada com a minha essência.
eu sigo alinhada com a minha essência. Agora imagine 4 luzes se comunicando. A luz da sustentação, a luz da força pessoal, a luz da abertura do coração e a luz da consciência. Observe como essas 4 se ajustam entre si, formando um novo estado interno. Imagine que elas se entrelaçam dentro de você, de maneira harmônica, leve e fluida, como se fossem as águas internas do seu corpo. Não é algo forçado, é um movimento fluido, harmônico. Perceba como esse novo campo é claro, é límpido. Ele se instala no seu corpo e você se sente mais sustentada. Sinta como se essa nova versão sua estivesse renascendo e emergindo com mais estabilidade, sustentação e direção. Mais alinhada, consciente, leve. Repita internamente, mentalmente: eu renasço em direção à minha melhor versão. Eu renasço em direção à minha melhor versão. Respire fundo. Solte o ar devagar. Comece a voltar para o seu corpo físico. Perceba os sons ao redor, a temperatura ambiente, como que sua coluna está sustentando o seu corpo, se está pesado, se está leve. Solte os ombros. Apenas respire. Vai movimentando devagar os dedos das mãos, dos pés. E quando sentir que é um momento, pode ir voltando, sentindo-se mais reorganizada, sentindo mais dona de si, das suas emoções, dos seus pensamentos e da direção que você almeja para a sua vida. Vai voltando devagar. Respire. E esse movimento, gente, dessa meditação, se vocês perceberam as palavras, ela tá fluindo justamente nessa energia de a gente sustentar, fluir por dentro e renascer com mais direcionamento. Então, volto a dizer, né? Esse portal, ele vem pra gente olhar para dentro, avaliar o que precisa mudar das nossas estruturas, porque está muito pesado para sustentar no dia a dia se continuarmos da mesma forma que estamos. Já estamos iniciando o 4º mês do ano. Quais mudanças você promoveu já na sua vida nesse ano? Quais as boas práticas que você colocou em ação para conseguir alcançar o seu objetivo da sua vida, trazendo mudanças reais? Sejam elas comportamentais, de padrão de pensamento, sejam elas emocionais, de reconhecer o que de fato você está sentindo, de não colocar mais as coisas debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo. É preciso olhar para dentro, é preciso olhar para as nossas emoções. Onda grande a gente atravessa mergulhando,
Então a gente só consegue ter um outro ponto de vista a partir do momento que a gente reconhece aquela emoção, reconhece aquele sentimento. E o que cria isso? Os nossos pensamentos. Então primeiro vem o pensamento, depois vem as emoções, depois vem as nossas ações em cima disso, os nossos comportamentos ou as nossas barreiras, as nossas máscaras, os nossos auto-sabotadores, eles estão aí a todo momento, né? Entendendo aí o que a gente precisa ter para avançar. Então, toda vez que a gente tenta avançar em algo, sempre vai vir um nosso auto-sabotador nos puxando para o comportamento antigo que a gente tinha, nos puxando para a nossa versão antiga que a gente tinha. Sempre o movimento vai fazer lembrar isso. E é nesse momento que a gente precisa olhar com outro ponto de vista, ter a sustentação daquele campo, dar um passinho para trás e entender que aquilo é um auto-sabotador que está ali e que está fazendo você voltar pelo caminho que você já passou. E esse fluxo não pode mais acontecer. Ele tem que só ir para frente e não voltar, né? Eu sei que é fácil falar, mas e fazer é uma questão de observação diária, né? A gente precisa se observar diariamente para que a gente consiga ter essas mudanças reais, principalmente de comportamento. E o principal, né, que eu sempre falo, o que é vibrar alto? Vibrar alto, que eu falo muito de frequência, porque eu faço, né, os tratamentos energéticos. Então, fazer o tratamento energético e estar alinhado às energias no seu corpo, né, a fluidez dessa movimentação, não quer dizer que daqui a um tempo você não vai estar desalinhado. Na verdade, o tratamento energético, ele é um facilitador como ferramenta para que você também consiga ter mais consciência do que está passando no teu padrão de pensamento, do que está pairando no teu campo, qual que é o tipo de causa raiz, tanto comportamental ou de ferida emocional, que está pairando ali no teu campo, que está fazendo com que você tenha esses padrões repetitivos e não consiga sair de determinadas situações, porque daí você fica o tempo todo atraindo essas mesmas situações para a tua vida, até que de fato você tome uma tomada de decisão diferente em relação a isso, para que a gente consiga quebrar esse padrão. Então, esse tratamento energético, essas movimentações do campo energético, elas te dão consciência do que está acontecendo ali. Elas te dão consciência e clareza de qual caminho você precisa seguir para ficar mais perto da sua essência, da sua verdade, do seu interno, do que te faz bem, do que te faz feliz, do que você se sente bem fazer no dia a dia, de como você se sente bem estar no seu dia a dia, falando emocionalmente, falando de pensamentos, de emoções. Então é nessa fluidez que a gente precisa entender que vibrar alto não é estar feliz o tempo todo, mas vibrar alto é entender que a gente tem consciência e consegue consciência das nossas emoções, e daí saber aonde que essas emoções nos levam, saber da onde vieram essas emoções, prestar atenção, o porquê que você está triste, o porquê que você está com raiva, o porquê que você está com medo. Essas emoções, elas são desencadeadas por pensamentos. Então, que tipo de pensamento que está pairando na sua cabeça para desencadear esse tipo de emoções, né? Ou situações que estão acontecendo no externo, que isso está impactando em você, gerando um estado emocional de desconforto. Então, é muito importante analisar e se observar as nossas emoções. Então, eu vou tirar aqui uma cartinha, como sempre, eu gosto de tirar uma cartinha para a gente se despedir aqui como reflexão. Então, o que tem de reflexão para o dia de hoje, nesse tema, né, do portal do 4 do 4, de estabilidade, essa energia de renascimento que a gente precisa levar como fiel para a nossa vida, para que de fato as mudanças elas sejam realizadas com maturidade, né? Então, veio aqui a cartinha da leveza. E ela diz assim: a vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Então, ou seja, um copo quebrou. Nossa, um copo quebrou,
né? Tem duas reações que você pode ter da mesma situação. E teu ponto de vista e tua forma de pensar é o principal direcionador do teu estado mental, do teu estado emocional e da tua sustentação do teu campo num estado saudável, num estado de leveza, num estado que você consiga levar aí a vida de uma maneira mais leve, mais fluida. Então é esse recado que eu deixo para vocês hoje, é essa prática que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês consigam ter esses direcionadores no dia a dia. E se você não tem clareza de onde você quer ir e ainda quer conquistar essa clareza para direcionar a sua vida, direcionar seus projetos, seja numa área da vida específica ou somente como desenvolvimento pessoal, ou está passando por um período de transição, e para as mulheres que já entenderam que não querem mais sustentar coisas que fazem mal ou que não conseguem mudar sozinhas e querem apoio para isso, querem ajuda, né, nessa transição e sustentação, o Projeto Aguar está aí. Então, para essas mulheres que já decidiram se posicionar na vida de uma maneira diferente, com coragem de fazer mudanças. Então, o Projeto Aguar está aí para esse tipo de mudança, para te apoiar, para te acolher e para te direcionar, tá? Então, eu deixo aqui, quem quiser saber mais, comenta aqui ou me procura nos contatos, né, e nas redes sociais. Até mais, pessoal, até a próxima live, boa semana a todos. Um beijo e até mais.